99 Noites na Floresta é um jogão. Eu acho muito foda o jeito que esse jogo pega mitos e lendas que a gente tem na realidade e traz pro jogo. Ele adapta as histórias que a gente tem na realidade pra dentro do jogo. Não só as histórias, mas também como casos reais que aconteceram. Eu acho que grande parte da comunidade já deve saber. A história principal de você ter que resgatar 4 crianças é baseada em um caso real, onde 4 crianças ficaram perdidas em uma floresta. A operação se chamava Operação Resgate, Operação Saudade, eu não lembro, mas é esse nome que tá aparecendo na tela. Mas a real é que o jogo não pega só esse caso pra montar a história do jogo. O próprio Cervo e Coruja são baseados em lendas e mitos que a gente tem na vida real. E aqui hoje nesse vídeo a gente vai destrinchar a história de 99 Noites na Floresta, ao mesmo tempo que a gente conta sobre as lendas e os mitos que existiram na vida real, que foram baseados para criar esses seres. Lembrando que todas as informações que eu vou utilizar nesse vídeo estão na wiki, sites de fãs por aí, e também eu peguei muitas informações de um canal chamado Flush, é esse o nome, que é um canal norte-americano que o principal conteúdo dele é desvendar as lores dos jogos por aí, o caso real. Não é segredo pra ninguém que 99 Noites na Floresta se baseou em um caso real pra fazer a história principal do jogo, a história base do game. Tanto que os caras mesmo falam no início do jogo que o jogo foi baseado numa história real. O nome desse caso na vida real é Operação Esperança, e se você já souber o que aconteceu nesse caso ou do que ele se trata, você pode pular pra esse tempo aqui do vídeo, que você vai pra segunda parte do vídeo. Mas se você não sabe, fica aí que eu vou te explicar. Em maio de 2023, 7 pessoas pegaram um avião Cessna 206. É esse avião que tá aparecendo aí na tela. E dentre essas pessoas tinham 4 crianças, a mãe, o piloto e um outro adulto que estavam junto com eles. No meio da viagem, o avião deu um problema no motor, o que fez o avião cair. Só que antes do avião cair, o piloto ele conseguiu mandar uma mensagem de socorro para a central. Depois do pedido de socorro, o exército colombiano iniciou as buscas para tentar achar as pessoas que tinham ali se acidentado. A equipe de socorro acabou encontrando um avião todo arregaçado ali no chão, até porque o avião caiu de lá de cima, e junto com o avião eles acharam mais 3 corpos de adultos já... se é que você me entende. Só que eles não acharam as crianças, pelo contrário, eles acharam vestígios das crianças ali, provando que elas ainda estavam vivas, pelo menos até o momento da queda. Eles acharam uma madeira usada, fralda usada, frutas mordidas, então eles pensaram, pô, as crianças ainda podem estar vivas, vamos atrás delas. O exército conseguiu juntar 350 militares junto com alguns indígenas que eram ali da região, que se voluntariaram, e eles fizeram uma mega operação para tentar achar essas crianças. Os indígenas foram muito úteis, até porque eles sabiam como andar naquela região, eles conheciam aquela área, eles eram os melhores para localizar essas crianças e saber onde estão andando. Durante a mega operação, eles só achavam os rastros das crianças, eles só achavam acampamentos improvisados, tesoura que as crianças deixaram para trás, resto de material, mas eles nunca acharam as crianças de fato. Isso é até o dia 9 de junho. 40 dias depois do acidente, eles conseguiram finalmente achar as crianças, e as 4 crianças estavam vivas. Elas estavam ali desnutridas, muito fracas, mas o mais importante, estavam vivas. E isso aí, cara, por si só já é um milagre, mano, porque 4 crianças sobreviverem sozinho na floresta amazônica, um dos territórios mais agressivos e hostis pra quem não conhece, é fora de base, velho. Na Amazônia tem um monte de bicho venenoso, tem uns jacaré muito grande, tem muito bicho lá que pode acabar com a gente um piscar de olhos. E pra você ter ideia, a criança mais velha tinha 13 anos e a mais nova tinha apenas 1 ano de idade. E mesmo assim eles conseguiram sobreviver 40 dias, cara. Isso é impressionante. Agora voltando pra história do jogo, as 4 crianças teriam sumido na floresta após essa queda do avião. Dá até pra você achar o avião jogando o jogo, é esse avião aqui, muito semelhante ao avião da foto, o Cervo. Chegou na hora de falar do principal vilão do jogo, o Cervo gigante com tendências... Porque, porra, esse cervo aqui anda de um jeito muito esquisito, irmão. O jogo teria se baseado em uma lenda da nossa realidade pra fazer esse cervo, a lenda do Wendigo. Wendigo. Cara, não sei pronunciar isso, é esse nome que tá aparecendo aí. Essa é uma lenda do folclore indígena norte-americano. O Wendigo na lenda, ele é descrito como um ser alto, magro, quase esquelético, com a pele esticada, olhos fundos e brilhantes, com uma fome insaciável. Quanto mais ele come, mais fome ele tem. Além disso tudo, ele também é descrito como um ser que fica vagando pela floresta por aí à procura de presas humanas. Te lembra alguém? É, os caras se basearam muito nessa lenda pra fazer esse cervo. Bom, eu te falei de qual lenda o cervo foi baseado, agora bora voltar pro jogo. Pesquisando sobre, eu percebi que grande parte da comunidade acredita de pé junto que o cervo é a mãe das crianças, até porque o cervo meio que sequestra elas, só que ele não sequestra pra valer eles. Quer dizer, ele sequestra, né? Mas ele protege as crianças, ele cuida das crianças, alimenta as crianças e não faz nenhum mal pras crianças, diferente do jogador e dos guardas florestais que vieram antes da gente. O cervo... todo mundo e tenta fazer isso com a gente. Essa teoria não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu tô de sacanagem, mano. Essa teoria faz muito sentido e eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Ao que tudo indica, o cervo antes era um cervo normal, que foi capturado pelos cientistas e foram realizadas ali várias experiências nele, que transformou ele nesse
bicho sinistro que ele é hoje em dia. E pra comprovar essa teoria, a gente tem várias estruturas no jogo que comprovam isso. Como, por exemplo, esses animais presos nessa jaula, onde os cultistas protegem esse lugar. Esse aqui teria sido onde o cervo foi capturado inicialmente. Ou então uma instalação dos cientistas, um prédio de pesquisa. Nesse prédio de pesquisa, a gente consegue ver uma sala de experimentos, onde o cervo provavelmente sofreu todos os experimentos dele, as cirurgias. E tem uma outra área que tem várias gaiolas, onde os cientistas provavelmente prendiam os animais ali para realizar os experimentos. Nessa área das gaiolas, tem uma gaiola em específico muito grande que caberia o cervão que a gente tem hoje em dia. Além disso, essa gaiola tá arrombada, que por coincidência, né, o bicho que tava aí dentro fugiu, o que fortalece a teoria que essa gaiola seria do cervo, que o cervo conseguiu arrombar essa gaiola e fugir dela. Eu me sinto foda. O cervo, depois de todos esses experimentos que ele sofreu, ele desenvolveu uma raiva dos seres humanos e passou a caçar os seres humanos. Inclusive, ele montou todos os cientistas de, ó... Tá ligado? Os únicos seres humanos que o cervo perdoa são os seres humanos que cultuam ele como se ele fosse uma divindade. E dá pra gente ver que o cervo odeia todos os seres humanos pelas notas que a gente tem. As notas do antigo guarda florestal, as notas do caçador e etc. Inclusive, pela nota do caçador, dá pra você ver que o caçador sentou a bala no cervo, metralhou o cervo e mesmo assim, o cervo parece que não sentiu nada. O bicho, ele é a prova de balas. Aí você pode estar se perguntando, cara, beleza, eu entendi essa parte, mas o que tem a ver a mãe das crianças com esse cervo? Você lembra quando eu falei da sala de experimentos? Então, naquela sala tem duas macas que os cientistas utilizavam para prender os animais para realizar os experimentos. A teoria diz que uma dessas macas foi utilizada para fazer experimentos do cervo e a outra foi utilizada para prender a mãe das crianças que caiu junto com o avião. Os cientistas de alguma forma teriam conseguido juntar o cervo e a mãe em um só ser, o que gerou esse cervo humanoide. Isso até que faz um pouco de sentido, até porque o cervo ele realmente parece um ser humano. Inclusive tem algumas notas deixadas pelo antigo guarda florestal que ele fala isso, ele fala, cara, esse cervo parece muito um ser humano. E isso aí explicaria o porquê o cervo não ataca as crianças. Pelo contrário, o cervo tenta proteger as crianças, mesmo que elas não entendam muito bem isso, e o porquê o cervo fica tão triste quando a gente resgata as crianças e tira ela ali da floresta. A coruja. Chegou a hora de falar da corujona, cara. A coruja, por incrível que pareça, ela é mais antiga que o cervo e a gente consegue saber disso pelas notas deixadas pelos guardas florestais e as pesquisas deixadas pelos cientistas. Calma que eu já vou explicar isso daí. Quando se trata do cervo, a gente tem notas deixadas pelos guardas florestais, pelo caçador e por outras pessoas aí, mas nada dos cientistas. Os cientistas nunca falaram nada do cervo. E com a coruja é o contrário, cara. Com a coruja a gente só sabe de coisas sobre elas deixadas pelos cientistas, instalações que os cientistas deixaram, pesquisas que os cientistas deixaram, mas nada do cervo. Por que os cientistas só pesquisariam a coruja, não pesquisariam o cervo? A resposta é simples. Os cientistas, eles vieram pra floresta justamente para pesquisar sobre a coruja. A gente tem estruturas inteiras que mostram isso. Os cientistas pesquisando a coruja, descobrindo sobre os hábitos dela, entendendo um pouco mais sobre aquele animal. E enquanto os cientistas estudavam a coruja e realizavam experimentos, eles acabaram criando o cervo sem querer e o cervo rapou todos os cientistas, e é por isso que os cientistas não pesquisaram o cervo, não deu tempo de pesquisar ele. O cervo escapou e rapou todo mundo. E é por isso que a gente vê os cientistas estudando a coruja e não o cervo, e isso fortalece muito a teoria que a coruja veio antes do cervo. A coruja, ela seria teoricamente algo maior que o cervo. Enquanto o cervo foi criado pelos cientistas, a coruja seria como se fosse um mito, uma lenda que tem lá, algo sobrenatural. E, inclusive, ela consegue botar o cervo pra correr. Tem uma cutscene que o cervo olha pra cima, vê a pena da coruja caindo e fala, paizão, aqui deu ruim, não vou pisar aqui não. Tá, mas como que a coruja surgiu nesse mundo? A coruja teria surgido nesse mundo a partir de um ritual. O que reforça essa teoria é essa estrutura, que ao entrar nela tem um grande raio de gelo no meio dela, vários cultistas ali congelados, juntamente com várias joias do cultistas e fragmentos da joia da floresta. Ao julgar pela coruja gigantesca que aparece de noite e esse raio congelado no meio desse ritual aí, eu acho que o ritual deu certo e a coruja realmente apareceu, né? Eu só acho que deu certo. O surgimento da coruja teria chamado a atenção dos militares, dos cientistas, o que trouxeram eles para aquela região. Eles começaram a construir as estruturas lá e começaram a pesquisar sobre a coruja. Mas acabou dando tudo errado, eles sem querer criaram um cervo e foram todo mundo de arrasta. Agora, trazendo pra realidade, é meio difícil achar em qual lenda eles se basearam exatamente para fazer essa coruja. Até porque eu fui pesquisar, cara, e é muito comum corujas gigantes humanoides que devoram seres humanos. Existem essas corujas no folclore africano, tem o Stolas de um livro chamado Arx Coed, tem folclore indígena sobre isso. Então, assim, a coruja é complicado você achar de qual lenda ela surgiu, qual folclore ela surgiu exatamente, porque ela tá quase em todo lugar, mano. Quase todo folclore tem uma coruja humanoide que devora seres humanos. Cara, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like e comentário pra dar aquela força. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho e até mais.